Você já se aproximou do altar para receber o corpo de Cristo e sentiu seu coração apertar? Aquela voz silenciosa que sussurra: será que estou digno? Será que minha alma está verdadeiramente limpa? Quantas vezes você já comungou, sem ter certeza se estava em estado de graça? Quantas vezes o medo tomou conta, mas você seguiu em frente a si mesmo? Hoje, pela luz e sabedoria de Padre Pio, você descobrirá os 9 pecados que jamais podem ser carregados até o altar sagrado. E aprenderá porque a confissão não é um fardo, mas a porta da verdadeira liberdade. Muitas pessoas vivem atormentadas por esta dúvida: posso comungar mesmo com este pecado na alma? Há quem acredite que basta ter boa intenção. Outros pensam que pecados pequenos não importam. E muitos carregam culpas profundas, mas têm vergonha de confessar. A verdade é que vivemos em tempos de muita confusão espiritual. Poucos falam claramente sobre o estado de graça. Poucos ensinam o que realmente impede nossa união plena com Jesus na Eucaristia. E o resultado? Almas que comungam em pecado mortal, sem saber que estão se ferindo espiritualmente. Corações que anseiam por Deus, mas carregam correntes invisíveis que os afastam dele. Mas hoje, isso vai mudar. Você vai compreender, com a clareza de um pai espiritual, o que é preciso confessar antes de se aproximar da mesa do Senhor. E vai entender por que Padre Pio chamava a confissão de segundo batismo da alma. Padre Pio dizia com firmeza e ternura: a confissão é o banho de sangue de Jesus, onde a alma se purifica e renasce. Não tenha medo de se confessar. Jesus te espera de braços abertos, não com uma vara, mas com um abraço. A Igreja nos ensina, desde os primeiros séculos, que a Sagrada Comunhão é o encontro mais íntimo que podemos ter com Deus nesta vida. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, entrando em nós. E por isso mesmo, São Paulo nos adverte com seriedade, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 28. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não é um aviso para nos assustar, é um alerta de amor. Porque comungar em pecado mortal não ofende apenas a Deus, fere profundamente nossa própria alma. Padre Pio sabia disso como poucos. Ele passava horas no confessionário, lendo as almas, enxergando o que estava oculto. E com lágrimas nos olhos, dizia aos penitentes: filho, não esconda nada de Deus. Ele já sabe. Mas quer ouvir de você, quer te abraçar e te perdoar. Para entendermos o que deve ser confessado, precisamos compreender 3 coisas essenciais: o que é pecado mortal, o que é estado de graça, e por que a Eucaristia exige pureza. O que é pecado mortal? Imagine sua alma como uma lâmpada. Quando ela está em estado de graça, brilha com a luz de Deus. Mas o pecado mortal é como um apagão completo. A luz se vai. A presença de Deus se retira. E ficamos em trevas espirituais. Para ser pecado mortal, 3 condições precisam estar presentes. Primeiro, matéria grave, algo sério, que vai contra os mandamentos de Deus de forma clara. Segundo, pleno conhecimento. Você sabe que aquilo é errado, que ofende a Deus. Terceiro, pleno consentimento. Você escolhe fazer, mesmo sabendo que é grave. Quando essas 3 coisas se encontram, a alma perde a graça santificante. E sem essa graça, não podemos comungar. O que é estado de graça? Estado de graça é viver em amizade com Deus. É ter a alma limpa, habitada pelo Espírito Santo. É estar livre de pecado mortal. Padre Pio explicava assim: quando sua alma está em graça, Deus mora em você como num templo sagrado. Mas se você peca mortalmente, é como se expulsasse Deus da sua casa. E a casa vazia se enche de tristeza e escuridão. Porque a Eucaristia exige pureza. Porque a comunhão não é um símbolo. Não é apenas um ritual. É Jesus vivo, real, verdadeiro. É como se Jesus dissesse: eu quero morar em você. Quero entrar na sua casa. Mas você precisa abrir a porta. Precisa limpar o que está sujo. Precisa me receber com amor e reverência. Você já imaginou receber um rei na sua casa, com a sala toda bagunçada, suja, em desordem? Você não faria isso, não é mesmo?
Então por que receberíamos o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, numa alma manchada pelo pecado? Não é Deus quem exige isso com frieza. É o próprio amor que nos pede: deixe-me te purificar primeiro. Depois venha me receber. Você já sentiu esse aperto no coração antes de comungar? Escreva nos comentários: Senhor, purifica minha alma. Agora vamos ao coração desta mensagem. Vou apresentar os 9 pecados que Padre Pio considerava graves e que jamais podem ser levados até a comunhão sem antes passar pelo confessionário. Preste atenção. Examine sua consciência com honestidade. E lembre-se, este não é um vídeo para te condenar. É para te libertar. Pecado 1. Faltar à missa aos domingos e dias santos sem motivo grave. Muitos pensam: só perdi a missa de domingo, não é tão grave assim. Mas Padre Pio ensinava com firmeza: quem falta à Santa Missa aos domingos sem motivo justo comete pecado mortal, porque está dizendo a Deus: não preciso de ti, não quero te adorar, tenho coisas mais importantes. O domingo é o dia do Senhor. É o dia em que nos reunimos como família de Deus para celebrar a ressurreição. Faltar é romper com a comunidade e com Cristo. Motivos justos existem: doença grave, cuidar de alguém enfermo, impossibilidade real de ir. Mas preguiça, desânimo, não estar com vontade não são motivos válidos. Se você faltou à missa sem motivo grave, precisa confessar antes de comungar. Você valoriza a Santa Missa? Escreva nos comentários: a missa é o centro da minha semana. Pecado 2. Pecados contra a pureza. Este é um dos pecados mais comuns e, ao mesmo tempo, mais escondidos. Padre Pio tinha um olhar de compaixão infinita para quem lutava contra a impureza, mas também uma firmeza de pai. Ele dizia: a pureza é como uma flor delicada. O demônio sabe disso e ataca justamente aí. Mas Jesus é misericordioso. Ele não te rejeita. Ele te espera no confessionário. Quando falamos de pecados contra a pureza, incluímos pornografia. Ver imagens ou vídeos impuros destrói a pureza do coração e alimenta a concupiscência. É pecado grave. Masturbação. A Igreja ensina que é pecado mortal, pois desvia o dom da sexualidade do seu propósito divino. Relações sexuais fora do casamento, fornicação, adultério, união livre, tudo isso é matéria grave. Pensamentos e desejos impuros consentidos. Não basta o pensamento passar. Mas se você alimenta, consente, se demora, aí se torna pecado. Padre Pio compreendia a luta. Ele mesmo foi tentado a vida inteira. Mas ele nos ensinou: quando a tentação vier, grite: Jesus, salva-me! E corra para Nossa Senhora. Ela esmaga a cabeça da serpente. Se você caiu em pecados de impureza, não tenha vergonha. Confesse. Deus te ama infinitamente. E lembre-se, não é o pecado que define você. É o amor de Deus que te resgata. Pecado 3. Ódio, rancor e falta de perdão. Jesus foi claro: se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Padre Pio via muitas almas destruídas por dentro por causa do ódio. Ele dizia: o ódio é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Mas quem morre é você, aos poucos, por dentro. Guardar rancor, desejar o mal a alguém, alimentar vingança no coração, tudo isso é pecado grave. Porque fecha a porta do coração para Deus. Você não consegue amar a Deus e odiar seu irmão ao mesmo tempo. São João nos alerta na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Há alguém que você ainda não perdoou? Esse peso precisa ser deixado no confessionário. Perdoar não significa esquecer ou concordar com o mal que te fizeram. Perdoar é libertar seu coração. É dizer: eu entrego isso nas mãos de Deus. Eu escolho a paz. Você já conseguiu perdoar alguém que te feriu profundamente? Escreva nos comentários: eu escolho perdoar. Pecado 4. Roubo e desonestidade. Pegar o que não é seu. Enganar nos negócios. Sonegar impostos de forma grave. Não devolver o que pegou emprestado. Não pagar o salário justo aos funcionários. Tudo isso fere o 7º mandamento: não roubarás. Padre Pio tinha horror à injustiça. Ele ensinava: você não pode comungar com Jesus e ter nas mãos o pão que tirou da boca do pobre.
devolva, repare, e depois venha. Às vezes o roubo não é direto. É sutil, usar o tempo do trabalho para coisas pessoais, enganar nas medidas, superfaturar, pegar atalhos desonestos. Se você roubou ou prejudicou alguém financeiramente, precisa confessar e reparar o dano quando possível. Pecado 5. Calúnia, difamação e fofoca grave. Quantas almas são destruídas por línguas venenosas? Quantas reputações são arruinadas por mentiras espalhadas? Padre Pio dizia: a língua é pequena, mas causa grandes incêndios. Cuidado com o que você fala sobre os outros. Calúnia é mentir sobre alguém, inventar coisas que não são verdade. Difamação é espalhar verdades que deveriam ficar em segredo, destruindo a imagem da pessoa. E a fofoca, quando é grave, quando destrói, quando espalha ódio, também é pecado mortal. Há um ditado que Padre Pio gostava: antes de falar, pergunte: é verdade? É necessário? É bondoso? Se não passar por esses 3 portões, não fale. Se você falou mal de alguém e causou dano, confesse. E se possível, repare. Pecado 6. Uso de drogas e embriaguez. O corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo nos lembra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando alguém se embriaga até perder a consciência, ou usa drogas que destroem corpo e mente, está profanando esse templo. Padre Pio via a tristeza de famílias destruídas pelo álcool e pelas drogas. Ele abraçava os viciados com ternura, mas dizia com firmeza: Jesus quer te libertar. Mas você precisa dar o primeiro passo, confessar e pedir ajuda. Se você caiu no vício ou se embriagou gravemente, confesse. E busque ajuda. Deus está com você nessa luta. Pecado 7. Procurar ocultismo, bruxaria, espiritismo. Este é um dos pecados mais graves e mais ignorados hoje em dia. Muitas pessoas acham que consultar tarot, horóscopo, búzios, fazer trabalhos, participar de sessões espíritas é inofensivo. Mas não é. É abrir portas para o inimigo. É buscar respostas fora de Deus. É idolatria. O livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12, é claro. Não se ache no meio de ti quem pratique adivinhação, quem observe sonhos, nem encantador, nem feiticeiro, nem mágico, nem quem consulte espíritos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Padre Pio expulsava demônios. Ele sabia o perigo real dessas práticas. E alertava: fuja de tudo que não vem de Deus. Volte-se para Jesus, para Nossa Senhora, para os santos. Só aí há verdadeira luz. Se você se envolveu com ocultismo, confesse com sinceridade. Peça libertação. E renuncie completamente a essas práticas. Você já foi tentado pelo ocultismo? Escreva nos comentários: eu renuncio às trevas e escolho Cristo. Pecado 8. Aborto. Este é um dos temas mais dolorosos, mais delicados. Mas precisamos falar com verdade e amor. A vida é sagrada desde a concepção. Interromper uma vida no ventre materno é pecado gravíssimo. A Igreja ensina que quem participa de um aborto direto incorre em excomunhão automática. Mas, e aqui vem o mais importante: Deus perdoa. Padre Pio recebia muitas mulheres destruídas pela culpa do aborto. E ele chorava com elas. Abraçava. E dizia: Jesus te perdoa. A Nossa Senhora te perdoa. Aquela criança está no céu e te ama. Agora você precisa se perdoar. Se você passou por isso, saiba: a misericórdia, a cura. Mas é preciso confessar com um sacerdote que tenha faculdades especiais para absolver esse pecado, ou em lugares onde o bispo concedeu essa faculdade a todos os padres. Não carregue esse peso sozinha. Deus te ama. Ele te espera de braços abertos. Pecado 9. Receber a comunhão em pecado mortal. Este é o pecado que fecha o círculo. Quando você comunga sabendo que está em pecado mortal, comete outro pecado mortal, o sacrilégio. É como colocar Jesus ao lado do pecado dentro de você. É tratar o Santíssimo Sacramento com desprezo. São Paulo continua na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 29 e 30. Quem come e bebe indignamente,
come e bebe a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso não é para assustar, é para proteger. Padre Pio dizia: se você não pode comungar porque está em pecado, não fique triste. Faça uma comunhão espiritual. Diga a Jesus: eu te amo, mas sei que não estou digno. Quero me preparar melhor para te receber. Isso já é lindo aos olhos de Deus. Se você comungou em pecado mortal, confesse isso também. Deus compreende nossa fragilidade. Agora quero te contar uma história real. Uma história que Padre Pio viveu e que mostra o poder da confissão sincera. Havia um homem chamado Giovanni. Ele vinha de longe para se confessar com Padre Pio. Era um homem de aparência rude, trabalhador, mas carregava no rosto o peso de algo não dito. Ele entrou no confessionário e começou a confessar seus pecados. Pecados comuns, nada muito grave. Terminou e esperou a absolvição. Mas Padre Pio ficou em silêncio. Então, com aquela voz firme e doce ao mesmo tempo, disse: meu filho, você esqueceu de algo muito importante. Giovanni sentiu o coração disparar. Não, padre, confessei tudo. Padre Pio, com os olhos fechados, como se visse a alma do homem aberta diante de si, disse: faz 20 anos que você carrega um pecado. Um pecado que você jurou nunca contar a ninguém, nem a Deus. Mas Deus já sabe, meu filho, e Ele quer te libertar. Giovanni começou a tremer. Lágrimas rolaram pelo seu rosto endurecido pelo trabalho e pelo tempo. Padre, eu não consigo. Padre Pio colocou a mão na grade do confessionário, como se tocasse a alma daquele homem, e disse: Jesus está aqui. Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Diga a ele. Diga a mim. E você será livre. E então, soluçando, Giovanni confessou. 20 anos antes, no momento de raiva, ele tinha desejado a morte de um irmão. E pior, tinha feito algo que contribuiu para um acidente que quase matou esse irmão. Ele nunca tinha falado disso com ninguém. Guardou como um segredo mortal. Quando terminou de confessar, ele sentiu como se um peso de pedra tivesse sido tirado do peito. Padre Pio deu a absolvição. E então disse: agora vá em paz. E procure seu irmão. Peça perdão. Conserte o que puder. E nunca mais esconda nada de Deus. Giovanni saiu dali um homem novo. Ele reconciliou-se com o irmão. E passou a viver em paz. Essa história nos ensina algo profundo. Deus vê o que está oculto. Não adianta esconder. Mas também nos ensina que não há pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Você acredita que Deus pode perdoar tudo? Escreva nos comentários: a misericórdia de Deus é infinita. Muitas pessoas têm medo de se confessar por causa de mentiras que acreditaram. Vamos esclarecer algumas. Mito 1. O padre vai me julgar. Verdade. O padre está ali no lugar de Cristo. Ele já ouviu de tudo. E ele está ali para te perdoar, não para te condenar. Padre Pio dizia, no confessionário: sou apenas um instrumento. Quem te perdoa é Jesus. Mito 2. Meu pecado é grande demais. Deus não vai me perdoar. Verdade. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que você se arrependa sinceramente. Jesus morreu na cruz justamente pelos pecadores, não pelos perfeitos. Mito 3. Eu preciso estar perfeito antes de comungar. Verdade. Você precisa estar em estado de graça, ou seja, livre de pecado mortal. Pecados veniais não impedem a comunhão. E ninguém é perfeito. A Eucaristia é remédio, não prêmio. Mito 4. Já me confessei desse pecado antes, não preciso confessar de novo. Verdade. Se você caiu de novo, precisa confessar de novo. Cada queda precisa ser levada a Deus. Não tenha vergonha da sua fraqueza. Deus já sabe. E Ele tem paciência infinita. Qual desses mitos você já acreditou? Escreva nos comentários: eu confio na misericórdia de Deus. Padre Pio ensinou um caminho simples e profundo para se confessar bem. Um exame de consciência. Reserve um tempo em silêncio. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua memória. Revise sua vida à luz dos 10 mandamentos.
2. Arrependimento sincero. Não basta listar pecados. É preciso sentir dor por ter ofendido a Deus. Padre Pio dizia: chore seus pecados como você choraria a morte de alguém amado. 3. Propósito de não pecar mais. Você precisa ter a intenção firme de mudar. Mesmo que caia de novo, o que importa é a sinceridade do coração agora. 4. Confesse todos os pecados mortais, número e espécie. Quantas vezes e que tipo de pecado? Seja claro, mas sem detalhes desnecessários. 5. Cumpra a penitência. O padre te dará uma oração ou obra para reparar. Faça com amor e devoção. 6. Evite as ocasiões de pecado. Se você cai sempre no mesmo lugar, mude de caminho. Fuja das tentações. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, é porque Deus está tocando seu coração. Talvez você tenha reconhecido algum desses pecados na sua vida. Talvez tenha sentido o peso da culpa. Talvez esteja com medo, com vergonha. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não desistiu de você. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quão longe você foi. Não importa o que você fez. Jesus está de pé, no confessionário, esperando por você. Ele não está com os braços cruzados, com cara de decepção. Ele está com os braços abertos, com o coração sangrando de amor por você. Padre Pio via Jesus no confessionário. E ele dizia que, quando alguém se confessava com sinceridade, via a face de Cristo se iluminar de alegria. Você é amado. Infinitamente amado. A confissão não é um tribunal. É um abraço. É um banho de luz. É uma ressurreição. E depois, quando você comungar em estado de graça, meu irmão, você vai sentir uma paz que não se explica. Uma alegria que não vem deste mundo. Jesus vai morar em você. E você vai saber, no fundo da alma, que está em casa. Não adie mais. Não carregue esse peso sozinho. Vá ao confessionário. Abra seu coração. E deixe Deus te curar. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o chamado de Deus, eu te peço, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a receberem esta mensagem de esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar a sabedoria de Padre Pio, ensinamentos profundos e mensagens que vão fortalecer sua fé. E agora, eu quero que você faça algo muito especial. Escreva nos comentários: eu confio em Deus e vou me confessar. Isso não é apenas um comentário. É uma decisão. É um compromisso com sua alma. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, compartilhe este vídeo. Você pode estar salvando uma alma. Que Padre Pio interceda por você hoje. Que ele te conduza ao confessionário. E que você experimente a alegria do perdão de Deus. Eu te abençoo. Vá em paz. E volte para Deus. Que assim seja.